ficando aqui. Como é que você vê esse ponto, então, isso entrando diretamente na estratégia política, na campanha, e até que ponto pode chegar, Josias? Na montanha-russa em que se converteu a eleição americana, produziram-se nos últimos 5 dias duas novidades. Numa, o Joe Biden, ao se retirar de cena, ao se retirar da disputa, ele transformou o Donald Trump automaticamente no candidato velho em cena. E noutra, a coroação da Kamala Harris, como cabeça da chapa do Partido Democrata, introduziu na disputa o fator de gênero. E o Donald Trump, que tinha se equipado para torpedear um adversário às voltas com um sinal de debilidade cognitiva, um velhinho branco de 81 anos, de repente ele foi intimado pelas circunstâncias a bater em mulher. E a bater numa mulher vivaz, jovem, com toda a energia e que está se posicionando em cena, está se posicionando no quadro de forma muito consequente e desafiadora. Então a disputa virou uma batalha entre um homem e uma mulher. E o Trump não sabe como lidar com adversárias do sexo feminino. Ele não sabe manter o debate em nível politicamente aceitável. Então ele se refere a Kamala Harris de forma depreciativa, como louca, maluca, fala que ela tem uma risada cacarejante. E, enquanto isso, está do outro lado essa adversária, uma ex-procuradora-geral de, da Califórnia, dizendo que vai, com a sua experiência de ex-procuradora, se confrontar com um adversário que flerta com a criminalidade. E o Donald Trump, quando ataca de forma tão desqualificada a nova adversária, ele cutuca um pedaço do eleitorado com o pé e pode ser mordido por ele. Ele cutuca as mulheres, cutuca os negros, cutuca as minorias nos Estados Unidos, as minorias latinas, cutuca os imigrantes de maneira geral, né? E há uma questão que ele negligencia e que a Kamala Harris potencializa, que é o direito nacional ao aborto. Foi comprometido nos Estados Unidos por uma decisão da Suprema Corte, decisão que só foi possível por conta do conservadorismo injetado na Suprema Corte durante a gestão do Donald Trump. E a Kamala Harris está dizendo, olha, se eu chego à presidência, vamos resolver esse problema, né? Porque isto é um direito muito caro às mulheres norte-americanas. A mulher norte-americana tem um sentimento de, do direito de decidir sobre o seu próprio corpo que é muito forte. E o Donald Trump, como disse, negligencia esse aspecto. O vice dele quer que a proibição seja consolidada em âmbito nacional. É mais conservador do que o Trump. O Trump ainda não, ele está tateando esse tema, porque ele sabe que é um tema traiçoeiro para a campanha dele. Então, hoje nós estamos vivendo uma situação em que a Kamala Harris ela tem muito mais possibilidade de conquistar, eventualmente, um voto masculino e branco do que o Donald Trump de conquistar o voto feminino de qualquer cor, laranja como ele, negro, branco, de qualquer cor, porque as mulheres estão assistindo. E eles apresentam a Kamala Harris, que tem uma biografia de monstruário, como uma contratação por cota. É, eles utilizam argumentos que depreciam a Kamala Harris de uma forma que aquela depreciação pode ofender a quem está assistindo, pode ultrapassar os limites da personalidade da candidata adversária. Então, realmente, o Donald Trump está em apuros, porque ele, como disse, tinha se equipado para confrontar um velhinho branco de 81 anos, que ele estava praticamente brigando sozinho no ringue. Agora ele tem uma mulher jovem, lúcida, com um discurso muito ajustado, e ele não tem
nessa briga, nessa batalha entre homem e mulher, ele não tem condições intelectuais de enfrentar uma mulher, porque ele tem uma visão arcaica, ele tem uma visão machista. Então, ele tende a enfrentar a mulher de forma depreciativa, ofendendo a mulher. E, ao ofendê-la, ele ofende também aquelas pessoas que são independentes ou que estão aguardando a evolução dos fatos para definir o seu voto. Então, a única coisa que não mudou nos Estados Unidos é a divisão, mais ou menos ao meio da sociedade americana. Metade trumpista, metade anti-Trump. E no meio tem aquela minoria, aquela pequena minoria que vai definir essa eleição. E essa minoria inclui mulheres, inclui o eleitor negro, inclui o imigrante. Essa gente toda está sendo ofendida pelo Donald Trump quando ele ataca de forma tão desqualificada a Kamala Harris. Então, pode ser que isso tenha algum relevo na hora da definição da eleição.